Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso segundo episódio da segunda temporada do Rock and Business, com apoio e patrocínio da Force Clothes e Arts e da Arra Estúdio Criativo. E aí, Dani, como é que tu tá, meu brother? Salve, salve, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá assistindo a gente. Segundo episódio, e hoje a gente tem um convidado muito bacana, parça aí do nosso querido Charles. Salve, salve, Marcão. Fala, gurizada, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Também não sei que horário vocês estão vendo, mas salve geral. E a gente... Hoje, desculpa te falar, Dani, mas é que eu tô empolgado com essa entrevista. Eu já tô convidando o Marcos, sei lá, cara, tem meses, cara, já pra vir no Rock and Business desde a primeira temporada, porque hoje nós vamos falar sobre digitais influencers, como que tu engrena teu negócio no Instagram, no YouTube, a tua empresa e tudo mais. É um assunto que também me interessa muito, né? O interesse geral. E o Marcos é o meu vizinho, inclusive, e responsável pelo Pitacos do Casal e também alguns outros projetos. Marcos, por favor, introduza, cara, o que é o teu trabalho, o que tu faz, cara, como é que tu trabalha com marketing, com teus parceiros, quem são quem é o Pitacos do Casal e os teus outros projetos. Bom, então, gurizada, vou explicar aqui rapidamente, senão eu vou ficar 3 dias falando aqui, mas o Pitacos Casal, que é o que o Charles estava citando ali, é um canal que eu tenho com a minha esposa. A gente começou, na verdade, como blog lá antigamente, depois virou o canal de YouTube e aí, por último, Instagram. A gente fez o caminho inverso, a gente foi nessa pegada mudando. E esse projeto acabou nascendo numa necessidade, na verdade. O que acontece? A Jo, minha esposa, ela sempre gostou de escrever, então ela escrevia algumas coisas no blog, e aí a gente fez uma viagem uma vez, se não me engano foi para o Chile, e aí a matéria que ela escreveu lá ficou legal, acabou chegando numa revista, foi publicada, e aí o Pitacos começou a aparecer assim, não, legal, um canal de dicas de viagem. Aí a gente foi fazer uma outra viagem e eu sempre fui fuçador assim das coisas. Eu tava comentando com o Daniel isso enquanto a gente estava offline. Eu gosto de pesquisar bastante as coisas antes de ir para algum lugar ou enfim, para não ficar muito na roubada. E a gente ia fazer uma outra viagem e eu fiz algumas pesquisas de hotéis e, pô, cara, só tinha foto dos quartos, das áreas de lazer, assim. E foto é aquela coisa, né? Se a pessoa dominar um pouquinho de Photoshop, tu consegue dar uma enganada. Uma bela Aí de uma nós enganada, fomos. né? Uma As bela. Playboy que eu tenho aqui em casa que diga, meu Deus. É verdade, cara. E te digo com propriedade porque eu já trabalhei bastante nessa área aí, editando vídeo também. Olha, vou te falar, cara, mesmo em vídeo a gente engana tu mascara cada coisa ali que tu não tá entendendo. Mas enfim, voltando um pouco ali. Aí a gente foi fazer uma viagem que na época foi para Cancún essa, e a gente queria algumas dicas, assim, até a gente foi numa agência de viagem, indicaram um hotel, e a gente pesquisou e achou que um outro hotel era mais do que a gente estava buscando, assim, em termos de área de lazer, ele ficava mais perto de algumas outras coisas, e o agente de viagem na época nos apresentou uma proposta diferente. Daí a gente assim, pô, quem sabe a gente vai lá, faz um vídeo das nossas experiências e compartilha com a galera para daqui a pouco o pessoal não ficar nessa mesma dúvida que a gente e evitar que o pessoal caia em algum tipo de roubada. Vou até já falar um negócio para vocês aqui. Eu vou dar uma entregada no Charles, que como ele é meu vizinho, eu sei de algumas coisas que a gente evitou, por exemplo. Já que eu falei de Cancún, uma das coisas que a gente pesquisou na época é que, assim, chegando em Cancún, jamais aluga carro, porque lá os caras, a polícia te para, te cobra propina, e propina lá eles chamam de gorjeta, mas é propina como a gente fala no Brasil. Assim, os caras te dão um enquadro e se tu não pagar, os caras te levam preso por qualquer motivo. Ah, não, a gente vai ter que te levar, tu vai ter que ficar 5 horas na cadeia, Putz. não preso, né? Lá em 5 dias que eu tive com o carro alugado, tive que pagar a propina a primeira vez para eles não me levarem preso, e a segunda eu reclamei e falei que eu tinha pago o outro, cara, e deixaram passar. Isso aí só aconteceu com o Charles porque na época ele não conhecia o canal Pitacos do Casal. Porque a gente falou. Esse é o tipo de coisa que a gente falou pro pessoal, assim, sabe? A gente pesquisou antes, foi lá, viu que as coisas realmente aconteciam. A gente via os carros, a polícia parando os carros na rua sem motivo nenhum, só para tomar dinheiro mesmo. E aí a gente começou a fazer vídeo desse tipo de experiência, para evitar que as pessoas caíssem em roubada, assim, né? Lá no começo era mais dica de hotel, a gente fez essa viagem. Na época eu mandei, cara, eu publiquei no Facebook na época e marquei o hotel, falando, ó, a gente teve aí, esse aqui é o vídeo da nossa experiência.
E aí eles foram lá no nosso Facebook, na época pegaram o e-mail do Pitacos e nos mandaram um e-mail gigantão, cara. Quando eu vi o e-mail, eu até achei que eles estavam meio... não gostaram de alguma coisa. Não, cara, era um e-mail falando que o nosso vídeo tinha dado uma repercussão muito boa e eles estavam nos convidando a voltar para qualquer rede de hotel deles. Caralho. Daí a gente voltou para Cancún a convite deles. Eles pagaram o negócio todo lá, daí foi a primeira grande conquista do Pitacos, assim. Foi aí que a gente pensou assim, cara, tem um negócio aí, na verdade, né? A gente dá as dicas, mas daqui a pouco tem alguma forma de monetizar isso. E assim acabou começando o Pitacos. Depois ele foi indo em cima de demanda, que a gente conseguiu conquistar um público legal, assim, logo no começo, e aí algumas marcas viram que ali a gente poderia estar representando várias coisas com essa pegada de influência, né? Que depois meio que virou clichê essa expressão, influenciador. Eu, particularmente, eu nem gosto muito dessa expressão, eu prefiro me intitular como um gerador de conteúdo, que eu acho que tem uma grande diferença, assim, né? Quando tu pega um produto e consegue criar uma campanha particular já para um público nichado, tu consegue agregar muito valor ali. Sim. Entende? Tu faz um marketing direcionado e isso acaba dando um retorno nem sempre a curto prazo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas tu consegue fazer uma consolidação de marca muito boa. E uma curiosidade, eu que não sou teu vizinho, né? Não sei. Mas você, hoje, o teu trabalho é Pitacos, como, ou tipo, ainda é um hobby, ou como que funciona assim pra você, assim, o Pitacos hoje? Financeiramente falando, digamos. Financeiramente falando, é o teu trabalho principal, porque às vezes a gente vê a galera que é influencer, mas é profissional da área, mas no caso de viagens, você meio que, tipo assim, não tem a opção, a profissão viajador pelo mundo, né? Sim, não, legal a pergunta. Até eu dei o exemplo ali do começo de viagem, mas a gente até acabou, como a gente teve filha depois e tal, até nessa viagem para Cancún a nossa filha foi junto, mas pô, veio bem antes de pandemia ali, a gente tinha situações que a gente não conseguia sair tanto para viajar, então a gente acabou abrindo assim, cara, tipo fazendo campanha, a gente faz campanha para tudo que é coisa assim. Como o nosso Instagram, vou usar o Instagram ali, que é o veículo principal, assim, ele é muito de estilo de vida, é a família, a gente faz muito exercício, a gente cuida bastante da saúde, lifestyle, né? É um lifestyle isso, que a galera tem um curte. estilo de vida que a galera gosta de consumir. Porque o que acontece, Dani? A gente não mente muito ali, é o que eu falo sempre pro Charles até, né? A gente vai do suco verde à pizza, então não tem aquele negócio de família comercial de margarina, assim, sabe? Legal. Que é tudo perfeito. Não, a gente dá real, cara. A gente mostra os perrengues que a gente passa ali, sei lá, às vezes por tentar manter uma dieta ou algum tipo de dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia com alguma coisa, a gente acaba compartilhando isso. Mas não fugindo da tua pergunta, eu vim do ramo da publicidade, tá? Então já é uma coisa que eu trabalhava com isso antes. Legal. E aí eu tive uma empresa de filmagem durante bastante tempo, assim, a gente fazia comercial e tal. Só que acabou, cara, que o Pitacos, ele acabou gerando uma renda que era mais legal, às vezes, eu ir num evento e receber por aquilo do que ir lá e filmar o evento, tu entende? Massa. Com a minha empresa de filmagem. Então, o negócio foi virando e hoje é minha fonte de renda, assim. A gente trabalha com algumas marcas aí. Massa. Eu acho que é o número sonho alto, assim. É o sonho de todo mundo, assim. Eu acho que tu produz conteúdo viver, né, do conteúdo, Isso. né? Porque geralmente Isso. começa assim, é um hobby, né? Que nem o nosso podcast aqui. É o nosso hobby, né? A gente senta aqui pra trocar ideia com a galera. Mas obviamente que seria um sonho, né, Charles? Muito, muito grande se a gente pudesse realmente ter um retorno financeiro disso também. A gente chamou o Marcos justamente aqui para nos ensinar como fazer isso. Isso mesmo. Não, eu vou convocar uma galera depois para vir aqui, se inscrever e tal. Porque, assim, o Pitacos Casal, é claro, né, o nosso projeto principal, assim, todas as campanhas que a gente faz é sempre através do Pitacos. O Pitacos Casal é, sem dúvida, o projeto principal. Eu tenho um comecinho, que é o embrião ainda, que eu tenho um outro canal, que é um canal de videogame. E aí sim, esse está começando a andar. É um canal do YouTube também, ele já monetiza tudo. Gosto muito de videogame. Qual que é o canal, cara?
o canal do videogame, o meu, é Marcos Roca, mas eu quero saber o do Daniel também. Não, na verdade eu tive lá no começo, quando o YouTube era mato, vamos dizer assim, vai, Sim, sim. 2015, sei lá. Eu tive um canal no YouTube e jogava BF3, Battlefield 3. Cara, muito joguei, velho. Joguei demais e eu era muito bom, cara. Muito joguei. Melhor BF da história. Melhor BF da história. E daí eu tive uma pequena passagem ali pelo YouTube, fui youtuber, cheguei até alguns inscritos e tal, mas aconteceu uns problemas aí na minha vida. Inclusive youtubers famosos de games que hoje aí jogavam na party comigo, eu tinha o contato deles ali na Orange lá, né? Então, eu fiquei no caminho, eles continuaram lá e conseguiram estourar, né? Mas... cara, é que não adianta. Essa vida, essa corrida, assim, né, de rede social é muita insistência, assim, constância, sabe? né, cara? Tu tem que estar sempre inovando e, assim, cara, se tu acredita que vai dar certo, tu tem que insistir com o negócio. É claro que, assim, né, cara, as pessoas que a gente vê bastante, até com o lance ali do lance de ser digital influencer e tal, às vezes a pessoa fica nessa e esquece que tem que ter uma renda para dentro de casa, né? Isso. E aí tu precisa priorizar algumas coisas. Então muita gente acaba parando no meio do caminho. O nosso lance do Pitacos, ele veio sem ter essa demanda, entende? Não foi uma coisa que a gente planejou, assim, vamos projetar um canal, um meio de comunicação e daqui a tanto tempo a gente vai fazer grana com isso. O negócio foi acontecendo. Tanto que, tipo assim, cara, muitas das marcas que a gente representa hoje, elas chegaram na gente, não foi a gente que foi atrás. Nossa, entende? legal, então, né? Então isso... Pode ir lá, pode ir lá. Não, eu só ia concluir que isso é que é muito legal, porque assim, como eles chegaram na gente, eles já chegaram assim com uma certa confiança de nos contratar para fazer uma campanha e dar apenas o briefing, assim, olha, a gente só quer que vocês passem, eles dão a ideia, o conceito do que vai ser a campanha, agora como falar, a maneira que vai ser, a gente que monta. A gente já declinou algumas campanhas também tem uma bem específica até que uma vez eu não tinha assinado o contrato ainda da campanha, veio todo o briefing, assim, e era uma empresa que vinha de São Paulo, passava pelo criativo lá, e veio o briefing deles, e eu falei, ok. E aí, um dia antes, cara, a gente assinava o contrato no outro dia de manhã para executar a campanha no mesmo dia, tá? Chegava, assinava o contrato e já executava, porque a gente tinha que ir presencialmente lá e tal. E aí chegou, cara, no dia à noite, assim, o criativo as agências dos criativos, né, cara? Eles sempre querem ganhar um Oscar, né? Vem sempre um monte de ideia muito massa, aquelas ideias que tu não entende. E aí eles começaram, vocês vão ter que falar assim, vocês vão ter que falar assado. Eu teria que chegar na Jo ali e falar, olha, Jo, aqui tem o produto tal. Aí eu falei, cara, o meu público vai me esculachar se eu fizer isso aqui, cara. Os caras sabem como eu falo, os caras me conhecem. Pode crer. O que eles gostam do meu canal é justamente a maneira informal que eu falo. Essa espontaneidade, e aí a gente declinou, né? Cara. A gente cancelou essa campanha. Não, e é muito, muito bacana da tua parte, porque isso pode gerar até um efeito contrário para a própria marca que tava... Claro. Né? Tipo, pô... Claro. Sabe o que, Marcos? A maioria das pessoas que faz um canal como nós fizemos aqui do Rock and Business, ou que querem virar o digital influencer, a gente sabe que, sei lá, 1% disso dá certo. Cara, qual que é o lance, assim, ó, porque hoje tu sabe perfeitamente o que tu vai postar, o que interessa ao teu público e não o que tu gosta de fazer. Não sei se eu fui claro, porque muitas vezes as pessoas vão lá, eu vou postar essa foto aqui que mais me interessa, porque eu vou me sentir bem em colocar, do que interessar o público. Como que vocês fazem para pescar essa atenção do público, de eu estar passando ali no meu feed ali e daqui a pouco eu parar naquela foto do casal, do Pitacos do casal, uma foto do Pitacos do casal e curtir aquela foto e interagir, cara? Como é que tu explicaria isso pra gente? Como é que tu consegue a atenção do teu público? Então, cara, eu acho que aquilo ali que eu estava comentando antes, da gente não fugir das nossas raízes, assim, é o que mais sustenta essa pegada forte aí. Claro que, assim, cara, eventualmente a gente passa várias barbadas ali, tá? Pra quem não é do Sul, assim, barbadas Pô, às vezes tem uma campanha, eu passo ali um código, eu consigo um desconto em algum lugar, às vezes quando a gente vai fazer uma campanha, eu dou uma chorada lá para a empresa que está contratando para... Pô, cara, vou te dar um exemplo tosco, assim, sei lá, digamos que eu fui num restaurante lá e vou divulgar alguma coisa. Às vezes eu vou lá e já converso com o cara, se vier alguém aqui falar que viu no Pitacos, pô, descola uma sobremesa lá pro cara. Então a gente vai fazendo isso e é óbvio que as pessoas, elas também querem algo em troca, né? Às vezes a pessoa
só admira o teu trabalho por admirar, porque vai com a tua cara, gosta da maneira que tu faz o conteúdo, e às vezes a pessoa tá ali porque ela tá esperando algo em troca. E às vezes esse algo em troca, ele não é nem um cupom, cara, é um incentivo, saca? O Stories lá que tu fez cansado dentro da academia, só para dar um exemplo mais na área da saúde, né? Pô, eu vou na academia todo santo dia, mas não é todo santo dia que eu tô disposto. Mas às vezes eu tô cansadão e é nesse dia que eu gosto de fazer stories filmando, assim, para mostrar para as pessoas que, cara, eu sou como qualquer outro. Não é sempre que eu tô motivado aí, mas eu vou. E aí essas coisas, assim, pô, cara, eu não ia, eu vi teu stories, a gente recebe muito direct, assim, né, relacionado ao lance de saúde, ao jeito que a gente se veste, justamente porque, assim, é a real. Se eu tô cansado, eu vou igual. Mas eu falo, pô, hoje eu tô cansado, cara, hoje eu não tava disposto, mas eu vim na força do ódio aqui. E às vezes a pessoa vê isso, se motiva. E eu acho que, respondendo a tua pergunta, Charles, eu acho que é essa série de motivações que a gente passa para as pessoas. Sei lá, cara, às vezes a gente vai num lugar ali e assim, vou ser sincero com vocês, já aconteceu de ir em lugar, não ter uma experiência boa e lançar o stories falando, ó, não foi legal, não é... Porque assim, às vezes quando a gente vai num lugar e não tem uma experiência boa por algum motivo, foram raras as vezes que isso aconteceu, tá? A gente conversa sempre com o proprietário, ou com o gerente, ou com, né, sei lá, a pessoa do ramo ali, mas nem sempre a pessoa está disposta a ouvir o feedback. Só que se ela me contratou e não quer ouvir feedback, pô, cara, eu não vou falar pro meu público ir lá. Se eu fui e não tive uma experiência boa, eu falo pro público, ó, cara, eu postei ali, eu tava lá, tava legal, mas depois aconteceu um negócio, então não foi legal. Então, E a quer gente vai dizer que dando... tu já teve clientes que contrataram, não receberam teu feedback e tu lançou a real no canal. Já, não, já, cara, já tive, pô, cara, já tive até, cara, teve vezes já, porque que acontece? Às vezes as empresas entram em contato com a gente também e nos mandam coisas sem pedir orçamento, tá? A pessoa chega, pega o nosso endereço com alguma assessoria de imprensa lá e nos manda. Sei lá, vou te dar um exemplo, pô, já aconteceu de nos mandarem uma pizza, por exemplo. Cara, a pessoa manda meio que na escolha dela, assim, eu vou mandar, se eles quiserem eles possam, senão não possam, porque o cara não pediu orçamento, entendeu? Quando é comércio local, cara, a gente normalmente dá uma mão, assim, pra tentar aquecer a economia e tal, né, de quem tá, tipo, do bairro ou da cidade ali. Mas, cara, já aconteceu da gente ter uma situação dessa até com pizza, dos caras nos mandarem uma pizza, eu postar um stories, e pizza, ela é mais imediato, assim, né? Aí uma pessoa logo em seguida, tipo, sei lá, 40 minutos depois, uma hora depois, mandou uma foto falando, cara, olha só, eu vi a pizza de vocês, comprei, olha só que chegou pra mim. Era horrível, cara, horrível. Aí eu Putz. dei um toque, não, deu um toque no dono lá, falei, cara, tu me mandou uma pizza aqui, fiz o stories. Aí o cara pegou e mandou uma assim, ah, cara, mas esse cara que tá reclamando dessa pizza, ele não pode ser meu público. Cara, eu fiz um outro stories queimando a empresa. Eu falei, gente, não comprem mais, porque esse cara aqui, Caralho. se ele não tem a humildade, digamos assim, para ouvir um cliente dele, um consumidor dele, pô, cara, eu não vou trabalhar com esse cara. Não tem como. Cara, Mas enfim, eu dei toda uma volta, não sei se eu respondi a tua pergunta ali, Charles. Não, foi respondido assim. Quer falar, Dani? não, o que eu queria voltar um pouco na parte de que você disse que começou a virar, né? Tipo que você tinha a tua empresa e depois o Pitaco tomou um espaço grande e que tudo virou Pitaco. E hoje é Pitaco, né? E agora o Sim, teu canal de game, inclusive a gente pode marcar de jogar junto aí qualquer hora. vamos. Mas qual que foi o turning point, assim, que você... Beleza, tu recebeu aquele e-mail e falou assim, opa, tem um negócio aqui. Mas quando que foi realmente que deixou de ser aquele hobby e começou realmente a virar trabalho profissional? E você, como publicitário, deve ter identificado muito bem isso, né? Tipo, esse momento. E esse lance de você receber o briefing, você ter a liberdade de montar a campanha... Eu acho que pelo fato de você ser publicitário te ajuda demais essa confiança que as marcas têm justamente por conta disso, né? Então eu queria só entender esse momento que se fosse assim, ó, é o Pitacos. Eu vou ter que voltar um pouquinho, vou tentar ser breve aqui, né, pra gente não se alongar nesse tópico. O que que acontece? Só para te explicar a minha formação, cara, eu sou formado, fiz duas faculdades, tá? Eu sou formado em marketing e eu sou formado em mídia eletrônica, que era um curso, uma faculdade normal, 4 anos e meio ali, que era um curso, inclusive, nessa faculdade, cara, tinha colega de aula meu que é youtuber assim com, sei lá, 15 milhões. Caralho. Tem uns caras muito fortes. Os principais de Floripa que estudaram comigo, pelo menos dois dos principais estudaram comigo. Mas enfim, cara,
quando eu trabalhava numa agência de publicidade mesmo, eu tinha muito conflito de ideias com o pessoal que era da velha guarda da publicidade. Eu falava para eles, gente, tá mudando a percepção de mercado. Porque que acontece? O marketing, Dani, até um tempo atrás, ele era feito de maneira unilateral, né? Era uma empresa ou a TV que mandava uma mensagem e o público consumidor, o receptor, ele só recebia aquilo. Então a publicidade era feita dessa forma. Tu fazia um comercial para TV, uma campanha, tu mandava aquela mensagem ali. Pensa que assim, tu tinha medição de Ibope, mas às vezes o cara tava com a geladeira aberta, ele não tá nem vendo o que tá passando na TV. E tu mandava aquela imagem dessa maneira. Quando entrou o marketing digital de maneira mais agressiva no mercado, as coisas mudaram. Porque qual que é a grande diferença do marketing digital? Tu tem um retorno. Tu publica alguma coisa e tu tem um retorno do teu consumidor ali. O cara pode interagir contigo. E eu falava isso lá quando eu trabalhava com publicidade. Eu falei, gente, olha só, tá mudando, a gente tem que mudar as coisas aqui. E o pessoal, para eles, na época, era assim, não, tô com essas tuas ideias de faculdade aí, não é assim que a banda toca e tal. Sei como é. É, e aí, cara, eu decidi sair. Aí, nessa época, eu passei a trabalhar abri a minha empresa na época de filmagem, fiquei trabalhando com isso um tempo, e aí teve essa história da viagem do Pitacos, que num primeiro momento a gente ganhou uma permuta ali, né? A gente foi com a viagem toda paga, lá tá tudo certo, ganhou tudo no hotel. Foi uma permuta bem massa, mas ainda não tinha virado um business, assim, um negócio rentável, né? Aí, cara, a gente começou a fazer postagem. Eu sempre gostei mais do vídeo do que de foto, tá? Eu sou bem mais... O meu lance é vídeo. A gente abriu o Instagram porque as empresas, infelizmente, elas valorizam mais uma foto do que um vídeo todo. Para mim é surreal. Isso é uma coisa que é muito difícil de entrar na minha cabeça. Mas a gente começou a fazer o feedback dos lugares que a gente ia em forma de vídeo, cara. Então eu ia num restaurante aqui, um encontro ali, eu fazia um vlogzinho do restaurante, um review, falava o meu ponto de vista, sei lá, tem estacionamento, tem isso e aquilo. Eu sempre vi oportunidade. Por exemplo, a gente teve filha. Eu tenho uma filha que é menina. Eu comecei a prestar atenção nos restaurantes assim, cara, se eu precisar levar minha filha e trocar, tem banheiro que é unissex, não tem? Então a gente começou a dar esse tipo de feedback e os caras começaram a nos pagar para ir nos lugares. E aí começou a ficar rentável fazer vídeo. Você entende? Então eu acho que foi aí. Estou tentando voltar aqui para ver quando é que foi essa virada de chave. E aí as empresas começaram a nos pedir orçamento para ter uma foto na nossa timeline ali no Instagram. Caraca. Eu acho que é aí que foi mudando. Se for parar para analisar assim, quando que eu decidi largar a minha empresa, foi isso, cara. Foi tipo assim, a gente começou a fazer campanha para marca. Bom, eu posso falar umas marcas aqui, né? Só precisa, né? Claro. Pô, cara, a gente fez campanha e faz campanha, pô, sei lá, Boticário, Body Island, que é um Body Shop, quer dizer, cara, fora do Brasil, acho que é a maior empresa de perfumaria do mundo, assim. Massa, Gigante na Europa. A gente faz aqui em Floripa, Pequena do Sul, aqui, a gente faz Forte Atacadista. Putz, cara, a gente faz a academia que a gente treina ali há, sei lá, 5 anos. Cara, a gente faz 32 marcas, tá? Vai ser complicado agora porque eu não vou lembrar de todas e vai ser uma coisa meio chata, assim. Claro que algumas são permutas, tu entende? Às vezes a gente troca com alguma coisa, assim. Mas, cara, a gente faz, pô, Tramontina, Brasil Cacau, pô, cara, é muita Que coisa, animal, assim. que animal. E aí a gente começou a fazer essas campanhas e, obviamente, o negócio começou a ficar rentável, chegou a um ponto que eu, assim, cara, para aí, eu vou ali, faço uma campanha que às vezes eu levo, sei lá, 3 horas do meu dia e ganho X. Pô, eu vou lá, filmo o negócio todo, tenho que mandar para a pessoa aprovar, tenho que fazer alteração. Pô, eu tô ganhando X e mais um pouco, então se eu fizer mais campanha, eu vou ganhar o dobro, o triplo, trabalhando, sei lá, 3 dias por semana. Claro, hoje em dia não tem isso, né? A gente trabalha quase que todo dia, assim. Mas foi aí, eu acho que a virada de chave, Dani, que tu perguntou ali, foi quando passou a ser rentável, quando a gente começou a passar orçamento para essas empresas que entravam em contato e elas começaram a fechar contrato com a gente. Aí começou a entrar grana e assim, opa, vale mais a pena eu dedicar meu tempo estudando e fazendo esse trabalho, porque assim, quem acha que é só chegar ali e postar foto, é aquilo que eu tava falando antes, cara. A empresa chega para ti, te dá um briefing, tu tem que desenvolver um conteúdo
pro teu público consumir aquilo, nem que seja a longo prazo. É o que eu defendo sempre. A gente faz um trabalho de... São basicamente 2 tipos de trabalho de divulgação que eu acredito que a gente faz, assim, né? Que é a consolidação de marca, é aquele cara que... Pô, tu tá consumindo uma roupa, um restaurante, um hotel, sei lá, os quadros do cenário aqui, por exemplo. O cara não vai lá imediatamente e vai comprar a roupa que eu tô usando, mas quando ele for comprar roupa, ele vai, pô, aquelas camisetas que o Marcos usam lá é da hora, meu. Ou então, tipo assim, pô, tô a fim de sair pra jantar hoje, pô, aquele restaurante que eu vi lá no Pitacos é massa. Então, assim, não é imediato, não é de impacto sempre, mas tem a consolidação da marca. E a gente... ou vai consolidar a tua marca, ou vai fazer ela chegar onde ela ainda não chegou, assim, no sentido que, tipo assim, pô, aquela pessoa que ainda não conhecia, passou a conhecer e aí, pô, virou cliente pra marca. Então, o nosso trabalho é esse, assim, sabe? É tentar trabalhar da melhor forma com um público direcionado que é o que a gente faz, né? Um bom comparativo que eu gosto de fazer, assim, né? Tu imagina que o nosso Instagram, digamos, é tipo um outdoor. Só que qual que é a diferença do outdoor na rua, né? Um outdoor tem as regras dele, ele tem que ter ali no máximo até 17 letras, porque se tu passar de carro tu só consegue ler isso. Tem umas regras de publicidade, assim, que a informação tem que ser na parte esquerda, na parte de cima para ter mais... que é onde o cérebro, da forma ocidental, manda a pessoa olhar em primeiro... aulas. No primeiro momento. Não, tem um monte de regra, assim, de coisa que a gente faz que... tu nem sabe, mas o inconsciente tem todo um estudo por trás, assim, né? Uhum. Mas a gente trabalha com esse outdoor direcionado. Qual que é a grande diferença? Quando tu bota uma marca com a gente, não é um carro que tá passando, é o carro que para ver o que a gente posta ali. Tu entende? Sim. Não é alguém que vai passar ali e talvez tu consiga pescar. É uma pessoa que ela já tá te acompanhando. Então, tu tem um público-alvo. A pessoa vai consumir aquilo que tu... consumiu o conteúdo, no caso, né? Que tu tá postando. Não, e assim, você falou ali que foi quando começou a entrar, quando você começou a fechar contrato, né? Eu queria emendar uma pergunta, seguidor faz fechar contrato, o que manda hoje é o engajamento, porque você ter um público bem qualificado é o que todo anunciante precisa, né? E eu, na minha opinião, eu posso estar enganado e quero estar, você que vai nos dizer aí. Eu acredito que um público engajado faz muito mais diferença do que números de seguidores, enfim, falando aqui de redes sociais. Tô certo? Tá completamente certo, cara. Até vou te abrir uma informação aqui de algumas empresas. Tem empresa que não contrata, digamos assim, tu tem 100 mil seguidores, tá? Tem empresa que não contrata acima de 100 mil. Eles só querem quem tem menos. Tem empresa que só contrata influenciador que tem até 10 mil seguidores. Claro, porque... aí que tá, depende do que tu quer propor, entendeu? Uhum. A gente tem um monte de métrica para analisar, na verdade, dentro de YouTube, dentro de Instagram. Para ser bem sincero, como o meu canal é com a minha esposa, a Jo acaba analisando mais o Instagram e eu analiso mais o YouTube, assim. Então, a gente vai trocando informação o tempo todo. E aí, cara, a gente consegue saber o que o nosso público consome em termos de sexo, se é mulher, se é homem, faixa etária, quanto tempo eles ficaram dentro de cada postagem. No YouTube eu consigo ver se as pessoas que estão vendo os vídeos são seguidores ou são inscritos no canal, né? Ou se são pessoas aleatórias que receberam esse vídeo de alguma outra forma sem ser inscritas. Então, tipo assim, tu tem que estar sempre analisando isso tudo para entender qual é o público que tu trabalha. Por exemplo, o meu público de videogame é uma galera mais fanática em termos de YouTube, por exemplo. Tu pode ter certeza, até a galera, eu sei que vocês estão vendo esse conteúdo aqui offline, que a gente está gravando, depois vai pro ar, eu sei que vocês vão estar aqui, já se inscrevam no canal do pessoal, mas tu vai ver que essa galera do videogame vai vir aqui. Se eu postar no meu Instagram e pedir pra galera vir aqui, dar uma força, mesmo que eu poste lá no Marcos Roca, no meu Instagram pessoal, tu vai ver que a gurizada vai invadir aqui. É um outro público. O público do Pitacos é um público um pouco mais velho, até com outro poder aquisitivo, assim, porque a gente acaba mensurando essas coisas, né? Pra tu entender bem, assim, Dani, às vezes a gente já fez campanha de... Cara, a gente faz campanha desde de uma pizza, como eu te dei exemplo, até eu fiz o lançamento da Evoque. Quando lançaram a Evoque conversível, eu fiz a campanha. Caralho, mano, que da hora isso. Argo, eu fiz a campanha. Tipo assim, é isso que eu te falo. Só tem que entender pra onde tu tem que direcionar. Tipo assim, isso aqui eu vou direcionar pro YouTube, isso aqui eu vou direcionar pro Instagram, porque aí tu tem que entender o teu público pra ver aonde que tu pode ele tá, né? ter um retorno melhor pro cliente que tá te contratando.
E como é que teus clientes que te contratam, Marcos, contratam o Pitacos do Casal, outros projetos, qual que são as métricas que eles têm para chegar até vocês? É indicação? São agências que vendem o trabalho de vocês? Eles mandam por chat? Como é que funciona isso? Como é que é esse encontro, Aquisição, digamos né? assim? Então, cara, muitas vezes acontece quando é empresa de fora de Floripa, né, de Santa Catarina, a gente recebe muita solicitação de orçamento de empresa de São Paulo. A gente trabalha bastante com São Paulo, pra gente ter noção, assim, até às vezes acaba sendo mais burocrático quando vem de lá em termos de solicitação de dados e coisa do que aqui em Floripa. Aqui normalmente é tipo assim, claro, como aqui é tudo mais perto, tu faz o trabalho, passa a nota, acabou. Em São Paulo, normalmente tem que passar por 2, 3 agências até fechar, é mais. Mas assim, ó, normalmente eles entram em contato com alguma assessoria de imprensa. Às vezes eles simplesmente pesquisam, cara. Eu fiz campanha num dos shoppings aqui de Floripa 2 semanas atrás, que eles mandaram um direct pra gente. Tinha sido uma empresa, tinha feito já algumas vezes campanha para um shopping daqui. Vou até falar aqui, não tem problema, Continente Shopping, tá? E fiz comercial para TV, fiz um monte de coisa. E aí o que acontece? Como a gente teve um resultado muito bom lá, eles tiveram um retorno muito bom com a gente. Quando vai abrir uma loja nova no shopping, essa loja chega lá e fala assim: olha, eu queria contratar influenciador com esse perfil. O Continente Shopping já indica pra gente. Oh, que Aí massa. eles já entram em contato com a gente e falam: ó, o Continente indicou. Agora, às vezes eles entram em contato com alguma assessoria de imprensa de Floripa, digamos, dei o exemplo do Forte Atacadista ali. Os caras nos viram uma campanha do Forte, eles entram em contato com a assessoria do Forte e perguntam: cara, como é que eu faço para encontrar o Pitacos do Casal? Aí a assessoria passa o nosso e-mail e aí eles entram em contato. Pô, que massa isso aí, cara. Achei animal. E pelo que você tá falando, é tipo tudo contrato, não é coisa informal. Porque assim, eu tenho alguns colegas e alguns amigos até mais próximos que são blogueiros, né? E Uhum. eles. Um é da área fitness, outro é da área de carro, enfim. Um é da área de roupa também. E geralmente eu vejo que tem muita informalidade. Por mais que seja, por exemplo, um trabalho, algo que vem dinheiro, nunca é tipo um contrato tal. É sempre, vem aqui e tal, faz o Pix e já era, né? Vocês trabalham com contrato, só contrato, ou também tem mais ou menos Cara, os dois? eu sempre. Tem os dois. Eu sempre priorizo o contrato, tá? Quando eu já conheço, quando é uma empresa que a gente já trabalhou antes, claro que às vezes tu já tem um relacionamento ali. Às vezes tu conhece o dono mesmo, não tem nem gerente, ou tu conhece o dono, e às vezes o cara vai lá, te contrata e manda o Pix, é bem como tu falou. Manda o Mas, Pix. acontece. Mas eu sempre prefiro trabalhar com um contrato porque é uma maneira de garantir os dois lados, porque no contrato vai dizer aquilo que eu tenho que entregar em termos de conteúdo e ele tem que dizer aquilo que ele vai entregar em termos de pagamento. Vou te dar um exemplo, tá? Uma vez eu fiz uma campanha para uma loja e aí a menina, dona da loja, entrou em contato com a gente e falou: olha, tem uns 4 meses que eu tô atrás de vocês, tal, agora eu tenho um orçamento, eu queria chamar vocês para fazer. A gente chegou lá, a menina super simpática, cara. Cara, ela nos tratou assim, até falei pra Joana na época: nossa, parece que ela tá vendo a Xuxa aqui. Tipo, nos tratou como se a gente fosse a celebridade, né? Legal. E aí a gente fez um contrato informal de 2 meses, porque ela tinha um orçamento baixo, assim, né? Orçamento ok, mas digo assim, ela não conseguia fazer um contrato de 6. Aí eu falei: pô, vamos fazer 2 meses. A gente foi lá, fez um negócio, não assinamos o contrato, porque acabou ficando na informalidade. A gente fez, ela fez o pagamento do primeiro mês, falou assim: ah, gente, tá tendo um retorno tão bom que eu não vou precisar continuar. Tipo assim, já consegui fazer minha carteira de clientes. E aí encerrou, e não teve o segundo mês. Então, tipo assim, algumas situações nos acabaram deixando com certo trauma disso, tu entende? Sim, Porque às caraca. vezes tu confia e a pessoa te dá Deveria ser o um... contrário, né? Tipo, pô, tu Isso, fiz deu o resultado melhor do que eu esperava, então, né? eu tenho um ponto de vista, assim, claro que como eu venho do marketing é meio tendencioso, né? Mas eu sempre dou exemplo, cara, se as empresas fossem pensar assim, a Coca-Cola não faria mais comercial, ou É, a Nike, são empresas, sim. tipo, super consolidadas no mundo todo, só que assim, o público, ele tá sempre se renovando, né? Tu tem que continuar martelando, tem que continuar mostrando que a empresa existe, porque, cara, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Se tu para de fazer um marketing e outra empresa começa a fazer, daqui a pouco aquele cliente teu vai para lá. E aí tu começa a perder público, daí tu vai ter que investir bem mais para Pra resgatar o adquirir. público que tu tinha.
É. E se for da Coca-Cola, você vê anúncio da Coca sem ser zero hoje, cara. Eu acho que os maiores esforços da Coca está sendo na Coca Zero, justamente por essa galera mais health e tudo mais, né? O Tá, deixa eu te público fazer uma muda, né? pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto que tu consome de YouTube? Cara, de YouTube, vai, eu já fui muito mais consumista, mas de Eu consumo pra YouTube. caramba, cara. Oi? En- Eu consumo pra caramba, cara. É, eu Então, também. aí que tá. É que tu vai ver a campanha, tu vai ver Coca-Cola em campanhas pontuais no ano, na TV, tá? Eu tô falando Natal, sei lá, acho que Dia das Mães. São campanhas pontuais, tá? Que eles fazem. Mas no YouTube, cara, dependendo do que tu consome ali de conteúdo, cara, eles fazem bastante coisa ainda. Demais de. É, eles É. É, fazem então, bastante aí coisa. vem um detalhe que é o seguinte, né? Os anúncios que vêm pra mim é de acordo com a minha bolha de preferência, né? Exato, Eu não tomo Coca com açúcar, por exemplo, já faz muitos e muitos anos. Eu prefiro a Coca Zero, por exemplo, de preferência, e Sim. acho que é mais saudável, sei lá. Acho. E, cara, eu tenho uma pergunta pra ti, na verdade, que acho que é uma pergunta de US$ 1 milhão. Só pra gente voltar no assunto aqui e deixar de falar de Coca. Vou criar um Instagram hoje. Ou alguém que tá vendo aqui esse podcast, esse canal, vai criar um Instagram hoje. Vai ser, sei lá, Casal Pitacos. Não vai ser Pitacos do Casal. O que essa pessoa tem que fazer religiosamente? Se você pudesse dar ali, sei lá, algumas dicas. Eu sei que boa parte a gente já falou aqui durante o episódio. Mas assim, eu vou criar um Instagram amanhã. O meu nicho vai ser, sei lá, eu vou fazer vai ser finanças, eu vou falar de investimento, eu vou falar de empreendedorismo, vou falar, sei lá, de música também, às vezes. E eu quero ter um Instagram legal, quero que as marcas cheguem em mim para poder me contratar, para visitar, para fazer palestra, o cacete que seja. As dicas fundamentais, assim, cara. Cara, assim, ó, o que tu tem que tentar entender, assim, eles trabalham com algoritmo, tá? YouTube, Instagram, e o algoritmo não é algo, ele se muda. O que eu te indicaria? Tu vai começar o teu Instagram de finanças, tá? Primeira coisa que eu te diria, não faça overposting. Eu tenho ranço. Quando eu vejo aquela pessoa ali que eu sigo, se o cara fez 5 publicações no dia, cara, vai perder um seguidor, eu vou sair fora. Porque, tipo assim, tu vai seguir algumas pessoas e tu quer ver, cara, é uma, no máximo 2 publicações no dia de um conteúdo. Por mais que seja interessante. Outro, finanças, tu vai dar dica de como a pessoa aplicar dinheiro. Tu tem que criar uma necessidade, uma curiosidade na pessoa. Se tu ficar dando a barbada o tempo todo, tu nunca vai criar aquele anticlímax pra pessoa esperar a tua próxima postagem. Tu já tá Legal. entregando o jogo numa vez só. Interação. Para as pessoas, num primeiro momento, chegar em ti, tu vai ter que interagir, porque o Instagram ele vai ter que entender que o algoritmo de busca dele sobre finanças vai cair em ti. Então, o que eu te indico? Vai em publicações de pessoas que já são consolidadas na área e comenta uma coisa ou outra. Ele vai entender que o teu nicho é aquele público ali. Entendi. Então, ele consegue ligar um monte de dados e aí ele começa a jogar o teu Instagram para as pessoas que também comentam sobre finanças. Elas também vão nas mesmas coisas que tu está pesquisando. E aí tu consegue chegar pelo menos na lupinha de pesquisa dessas pessoas que são teus prospects, digamos assim. Legal. São as pessoas que tu quer conquistar. Enfim, são alguns macetezinhos, mas é como eu te falei, tu vai ter que estudar cada público. Eu não sou da área da finança, estou só te dando algumas ideias, assim, né, que vieram em 2 segundos na minha cabeça aqui. Claro, claro. Mas, assim, tu vai ter que entender o que o teu público quer ver, cara. Esse é o grande lance. Esse é o grande desafio nosso do Pitacos, porque a gente fala sobre muita coisa. Cara, no começo a gente ouvia muito, assim, cara, se vocês tivessem pegado um nicho só, vocês já teriam estourado. Porque, por exemplo, no YouTube a gente fala sobre dica de relacionamento, Sim. que sou eu e a Jo. A gente fala sobre viagem, a gente faz lá, como eu te falei, já fiz divulgação, lançamento de carro. Sei lá, tem um vídeo lá da Jo ensinando como é que se amarra um bebê quando a nossa filha era bem pequenininha. São muitas coisas. Então, o público que está ali no nosso YouTube, cara, ele quer consumir de tudo. O público que tá no nosso Instagram gosta da gente como pessoas, então o que a gente vai colocar ali para eles é tipo, sim. Vai ter gente que não vai concordar com tudo, a gente já perdeu o seguidor por. Cara, a gente já perdeu o seguidor por coisa tão escrota assim.
tem o lance da política, né? Não querendo entrar muito nessa, mas tipo assim, a gente já fez campanha para a Van, vou falar o nome, cara, que é aqui de Santa Catarina, dá tudo certo. A gente já fez campanha da Van e como a Van tem uma identificação muito com a direita, a gente recebeu direct de pessoas esquerdistas falando assim, não esperava isso de vocês, perderam um seguidor. Tipo, Caraca. porque a gente tava ali fazendo campanha da Van que os caras representavam a política de direita, mas enfim, cara, loucura. Tu quer trabalhar com rede social, tu tem que estar, cara, tu vai te tornar uma pessoa pública, mesmo que seja pequena, tu tem que estar apto a ouvir essas baboseiras também. Putz. Mas eu acho que é isso. Eu sei que vocês acabam desviando ali, Dani, da tua pergunta, mas para tentar responder assim, cuida com o overpost. As pessoas acham que para ter sucesso no Instagram tem que postar o tempo todo. Não faça isso. Analise o público, tu vai ter que gastar um tempo ali vendo o que teu público tá, quais são quanto que o pessoal, o que tu postou que reteve mais público? Informação? Foto? Só uma frase? Qual foi o horário que tu postou? Qual foi o dia que tu postou? O Charles já viu, já aconteceu com o Charles. De novo, gente, pra quem entrou aqui no meio do caminho, o Charles é meu vizinho, a gente mora no mesmo prédio. Ele já viu, cara, de eu estar com ele e falar assim, ó, tá na hora de fazer a postagem lá, porque eu sei qual é o público, o horário de pico do meu público. Várias coisas eu analiso. Vou te dar um exemplo tosco, tá? Já teve publicação que eu olhei assim, cara, a previsão de sábado é chuva, em Floripa à tarde, então eu sei que sábado à tarde, no horário de chuva, vai ter mais gente com o celular na mão, menos gente na rua, é um horário bom de postar. Cara, é uma loucura, mas se tu Porra, quiser ter isso sucesso, não é tosco não, cara. Isso aí é ciência e análise de dados. Mas é isso aí. De uma engrenagem muito grande, né? E aquele lance, cara, não existe, desculpa, não existe uma receita de bolo. Existe toda uma aritmética, digamos assim, toda uma matemática para fazer um negócio acontecer. Tu sabe que assim, ó, essa galera, cara, até que lógico, tu vai trabalhar com o que tu gosta, né? Mas eu vejo muitas pessoas apenas postando o que gostam, não se preocupando tanto com o que o público quer ver. Por isso eu tinha feito essa pergunta lá no início, né? Eu tenho quase convicção que a maioria das pessoas que está começando agora, cara, a ter um Instagram, um Pitacos do Casal, eles não pensam nisso da hora, e, por exemplo, assim, vou botar, por exemplo, sei lá, cerveja gelada, não vou botar no momento que está chovendo, vou botar essa postagem no momento que está tendo sol. Então, cara, o negócio ele acaba se tornando tão complexo, cara, tão complexo, que hoje o básico bem feito já não é mais o suficiente, né? Pra Cara. Fazer isso. Cara, eu já escutei alguns podcasts de marketing digital e essa foi a primeira vez que eu escutei, assim, essa sacada do seguinte: puxa vida, tá chovendo lá fora, se eu postar uma puta imagem de sol, que eu viajei lá pro Rio de Janeiro, agora, melhor postar um vinho com uma lareira aqui, a galera vai se identificar mais e tal. Exato, tem tudo isso. Eu vou criando os meus algoritmos internos, né? Eu faço toda uma análise, eu vejo o que funciona mais em termos de público, horário, tempo, conteúdo. Tem dia que eu sei que é bom postar um certo tipo de coisa, tem dias que eu sei que, de acordo com a previsão do tempo, claro que isso é muito regional, né? É muito da onde eu tô também, essa análise. Mas, enfim, são assim, análises. Você tem ali, o Instagram te fala, teu público é mais do sul, teu público é mais daqui dali, você consegue ir quebrando isso aí, né? Eu vou fazer uma publi agora, eu preciso atingir essa galera, né? E daí, igual você falou, você vai montando ali de acordo com o teu público, de acordo com o impacto que você quer causar, que aquela campanha tem que fazer aquele efeito. Porra, sim. Do caralho essas dicas, hein, Charles? Acho melhor a gente aplicar no nosso Instagram também, chamar alguém. Mas uma coisa, Marcos, essas engrenagens, digamos, que tu tem, os teus algoritmos que tu já conhece teu público. Cara, tu tem em algum lugar, assim, anotado como uma política de algoritmos do Pitaco do Casal ou não? Isso tá na tua cabeça, tá só no teu conhecimento, cara. Como é que tu leva isso? Cara, eu vou te falar, aí que tá, Charles, não tem como tu anotar isso, porque isso que eu tô te falando hoje, até uma dica, cara, eu nunca vi dica assim em lugar nenhum, porque as pessoas, quando elas têm um macete ou outro, elas não compartilham. Cara, eu não tenho muito isso, às vezes eu penso numa coisa, eu prefiro jogar assim pra que dê certo. Só que assim, o que tá funcionando hoje não quer dizer que vai funcionar amanhã, então tu tem que ter uma certa vontade e disposição pra estar sempre analisando. O que eu faço sempre eu tô sempre analisando, tipo assim, se eu posto um vídeo ou uma foto e, cara, essa foto aqui, cara, não gerou muito comentário, o que rolou?
Bah, eu publiquei no horário que tava tendo o paredão do Big Brother lá, não tinha ninguém olhando o Instagram. Caralho. E passou a timeline e já foi, já perdeu. Então, esse tipo de percepção tu tem que ver de acordo com o teu público consumidor, né? É uma análise... Por isso que é muito difícil, às vezes a pessoa fala assim, cara, qual a dica que tu dá pro meu Instagram pra eu bombar ele? Pô, cara, se tu quiser abrir o teu Instagram pra eu analisar os teus números, eu vou conseguir ter uma ideia. Mas jogar no todo, assim, é muito complicado, cara, porque cada público, depende da idade, depende do público, depende, pô, de um monte de coisa. Não é, sabe, não é um negócio... É como tu falou, Charles, não tem uma receita de bolo que quer dizer que vai dar certo. Talvez o que dê certo pra mim não dê certo pra ti. E talvez daqui a pouco tu invente um lance na tua cabeça ali que dê certo pra ti, que pra mim jamais daria. É análise. E o Instagram, voltando ao Instagram agora, eles lançou recentemente aquele feed por ordem cronológica de novo, né? Que você adiciona lá nos favoritos, né? As pessoas que você quer acompanhar e tudo mais. Isso. E elencando com outra pergunta, questão de tráfego pago, né? Porque assim, a partir do momento que você... tem aquela frase, né? A partir do momento que você não paga, o produto é você, né? Então a gente não paga para usar nada dessas redes porque a nossa atenção tá ali, as empresas anunciam ali no Facebook, no Instagram para poder aparecer e vender mais. É daí que vem a receita do grupo do Facebook, né? Mais de 90% da receita do grupo vem de AD, Advertising, né? Sim. Então, assim, se a plataforma não é interessante para o usuário, ela perde 100% do seu valor, né? E Sim. isso já era uma briga de algum tempo já de voltar esse post na ordem cronológica para não ter acesso, interferência a esse algoritmo que você fala. Uhum. Primeiro, isso é uma ameaça aí para vocês encaram dessa forma, você já tá lidando com isso, é algo muito novo. Eu mesmo, assim, que sou meio ligado nessas coisas, nem fica essa questão ali de colocar ali nos favoritos. E emendando já com a outra pergunta sobre AD, você recomenda utilizar também o tráfego pago para alguns nichos, para se promover, questão mais blogueiro, tá? Porque empresas eu acho fundamental, né? Investir além são várias maneiras de você chegar no teu consumidor, né? Contratando pitacos, fazendo outdoor na rua, fazendo panfletagem, sei lá. E também investindo em tráfego pago. Então, olhando na visão de quem quer começar a produzir conteúdo, vale a pena você impulsionar, né, ali a postagem? Cara, assim, ó, primeira coisa que eu vou abrir mais uma informação para vocês aqui, a maioria das empresas grandes mesmo que nos contratam, quando é marca nacional, tu não pode impulsionar a postagem. Tu não pode, no contrato vem que tu não pode patrocinar a postagem, porque o que eles querem é justamente se for para patrocinar, eles patrocinam, tu entende? Eles não precisam me contratar. Sim. Então, as empresas grandes, dificilmente alguma vai aceitar isso. Teve uma vez, cara, que uma empresa entrou em contato com a gente para fazer era um sorteio, a gente estava divulgando um evento gigantesco aqui, é uma festa que tem em Floripa, e eles queriam fazer um sorteio. E era cara, eu nem lembro o que estavam sorteando, camarote, não sei o que. E aí eu falei, tá, ok, eu não gosto de trabalhar com sorteio, cara, eu nunca gostei, porque se alguma coisa dá errado no sorteio, o problema, as pessoas que estão participando, elas não reclamam com a marca, elas reclamam comigo. Então, normalmente, eu não gosto. Mas, enfim, a empresa, os caras nos contrataram e aí a gente postou e eu falei... E eles falaram assim, ó, vocês têm que postar nesse horário. E eu falei, velho, nesse horário não funciona. E os caras, não, mas tem que ser porque era uma campanha que, sei lá, todos os influenciadores iriam postar na mesma hora. E eu postei, sei lá, tô chutando o horário, tipo 6 da tarde. Eu falei, cara, o meu público é melhor às 8. E os caras, não, porque daí eu postei às 6. E demorou, cara, demorou pra andar. Cara, deu 15 minutos, os caras assim, cara, vamos patrocinar a postagem, num desespero. Eu falando, cara, calma. Eles, não, vamos patrocinar. Aí eu falei assim, olha, se vocês quiserem falar da campanha aí no Insta de vocês e patrocinar, não tem problema. O meu eu não vou. E eles entraram num desespero, e justamente por não conhecer o nosso público. Cara, passou, quando deu ali às 8 horas, deu um boom, assim, foi tipo, sei lá, 1000 comentários muito rápido, assim. Porque é o horário que a nossa galera começava a entrar, a gente já tinha essa análise do dia, entendeu? É o horário que a galera, sei lá, saía da aula, eu não lembro o que era, cara, mas tinha um horário assim. E não foi uma experiência boa para a empresa. Depois eles voltaram atrás e falaram, cara, todas as próximas campanhas que eu contratar vocês, eu nunca mais vou questionar isso. Então, para a pessoa blogueira, o influenciador, eu não sei se isso é muito interessante.
tá? Talvez muito no começo seja legal, porque de alguma maneira o impulsionamento vai fazer com que tu chegue em alguns outros lugares que tu ainda não chegou. O meu receio disso é que eu penso que às vezes se tu patrocinar o Instagram uma vez, é aquela coisa, ele vai te entregar lá, mas daqui a pouco ele não vai mais te entregar como ele estava entregando antes, que ele vai esperar tu receber de novo. Ele vai esperar que tu patrocine de novo, porque tu já é uma pessoa, um perfil que patrocina. Então tem esse lance. Agora, para a empresa, para a marca em si, se ela não quer contratar um influenciador, se ela quiser fazer campanha por ela, cara, não vejo problema nenhum. Eu já recebi várias propagandas na minha timeline ali de coisas que eu não conhecia justamente porque era postagem paga. E se aquilo ali tá ruim para mim, eu simplesmente vou lá, tenho uma opção de dizer que eu não tenho interesse nesse conteúdo. Então, para a empresa que quer patrocinar o tráfego pago ali, eu não vejo problema, cara, porque assim, se vai gerar um tráfego orgânico ou não, aí a empresa vai ter que analisar. Mas, em resumo, para a empresa não acho problema, para o influenciador eu não aconselharia. Sim. Então, Marcos, assim, nenhuma campanha, independente de empresas pequenas, grandes, médias, vocês nunca patrocinam uma publicação Cara, de assim, vocês? eu não acho que está proibido patrocinar, assim, eu não sou contra isso, eu só tô te falando baseado nas minhas experiências, não sou contra mesmo, eu acho que até eu deveria fazer isso para ver como funciona, para ver como funciona o retorno, né, como eu te falei, como eu sou um pouco mais conservador, eu tenho um pouco de receio de patrocinar uma campanha e daqui a pouco o meu conteúdo não chegar mais naquele seguidor que chegava sempre, porque talvez o Instagram espere que eu vá patrocinar de novo. Cara, como eu tô sempre estudando lance de algoritmo, tem algumas coisas que eu sou um pouco desconfiado, eu sou mais conservador. Mas, cara, não julgo, não julgo. Se tu tem uma empresa e acha e quer fazer esse teste, ok. Principalmente, tipo assim, se é uma marca, é isso que eu tô te falando. Daqui a pouco chegou um anúncio de relógio na minha timeline. Pô, nunca tinha ouvido falar nesse relógio. Legal, passei a conhecer. Talvez eu passe até a seguir a marca. Tu entende? Sim. Bacana, acho que deu pra ter uma noção geral, né, de como funciona o Instagram. Espero que o próximo blogueiro milenar aí saia algum ouvinte desse podcast. Estamos encaminhando aí pro final, quase 1 hora já de episódio. Passou rápido. Passou rápido pra caramba. Eu acho que a gente primeiro tem que marcar a nossa gameplay lá, depois eu vou conferir o canal vamos lá. Marcar, cara. E, cara, uma coisa que eu venho esquecendo, eu e o Chart venho esquecendo, mas nessa temporada aqui a gente tem que começar com o pé direito. A gente vai montar a playlist aqui do Rock and Business. E todo final de episódio eu queria pedir para os nossos convidados, então, Marcão, para você indicar aí, cara, 3 músicas ou 3 bandas, enfim, depois a gente escolhe uma das músicas das bandas que você acha que não pode faltar nessa playlist nossa aqui, cara, para finalizar essa nossa conversa. Pô, cara, eu vou começar então com Foo Fighters, My Hero, que é uma música que eu curto muito. Massa. Queen, cara, pô, Queen pode pegar qualquer uma, velho. Queen pode ser aleatória aí, porque pra mim é a banda. E deixa eu ver uma terceira, cara. Deixa eu pensar bem, porque tem que ser de responsa. Não, que isso, que você curtir aí, cara, sem preconceitos. Não, vamos num nacional, vamos num Nenhum de Nós aqui, dando uma moral pra quem é do Rio Grande do Sul, que é uma banda que eu curto muito há muitos. Eu sou de Porto Alegre, né, cara? Da hora. Eu sou suspeito, mas pode ser um Nenhum de Nós. Ontem nós estávamos com o pessoal do Nenhum de Nós e a nossa próxima entrevista é com o Nenhum de Nós, né? Então, olha, vai parecer que foi jabá. Gente, não foi publicação paga, já tô avisando. Pior que é verdade, não foi combinado, É verdade. Não, da hora. Obrigado aí, cara. Qual que é a música do Nenhum de Nós, Marcos? É verdade, tem que escolher, é verdade. Cara, pode ser... Pô, cara, eu sou ruim de nome de música, mas pode ser Acho que era Julho de 83, é o nome da música. De 83. Aí, eu falei o nome da música cantando, cara. Perfeito, cara. Cantando, Julho de 83. Perfeito, perfeito. Charlezeira, quer sugar aí mais algum conteúdo desse máquina do algoritmo aí, cara, do Instagram? Eu tinha guardado a última pergunta, justamente perguntar para ele que ele indicaria para a galera que está começando, mas tu já fez a minha pergunta, então eu estou satisfeito. Não, fechou. Marcos, quer falar mais alguma coisa aí para a galera?
Antes da gente Deixa eu só finalizar. pedir pra galera que vai chegar aí para se inscrever no canal, porque é muito importante. O canal aqui tá começando, como o Dani falou, e a gente sabe que pro YouTube, os algoritmos do YouTube, assim, ele passa a dar uma certa moral pro canal quando ele tem ali mais de 4.000 horas de retenção de público, ou seja, teu canal tem que ter mais de 4.000. As pessoas têm que ter ficado 4.000 horas olhando teu conteúdo ali. E tem que passar de 1.000 inscritos para a coisa começar a andar um pouquinho no YouTube. Então peço para a galera aí que veio se inscrever no canal, comentar, o comentário é sempre muito importante, e deixar o like, porque assim, né, a gente faz com que o canal ande um pouco. E também legal, gente, dá para compartilhar esse vídeo. Tem ali o compartilhar, dá para mandar para alguém via WhatsApp, e aí daqui a pouco a gente está compartilhando conhecimento, ou só um papo furado, mas está compartilhando conteúdo. Perfeito, cara. Já vou anotar esse script aí pra gente falar todo final de vídeo. A gente tem que contratar ele, cara, pra fazer essas chamadas pra nós. Vou entrar de convidado especial. Convidado especial, isso mesmo. Cara, mais uma vez, obrigado aí pelo papo. Valeu, Charles, aí também pelo papo. E é isso, galera. Então, faça aí o que o Marcão falou. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem sininho ainda no YouTube? Notificação? Tem, sininho. Então, dê um like. E dê o like. Valeu, galera. Um abraço. Falou, galera. Valeu, Um gente. abraço.